Muitas pessoas querem seguir Jesus. Imagina isso, você quer seguir Jesus. E Jesus, quando você começa a segui-lo, ele te coloca em movimento. Então eu convido você a pensar de uma maneira física mesmo. Jesus está andando, você está seguindo. Lembra que quando Jesus ele apareceu para 4 homens e ele disse: "Vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens." Para eles seguirem Jesus, eles tiveram que deixar tudo. Porque se eles não quiserem deixar, eles não vão conseguir seguir. Você entendeu? Se aqueles 4 homens continuassem trabalhando, fazendo o que estavam fazendo, Jesus iria embora e eles ficariam onde eles estavam. No evangelho que nós vamos ver hoje, acontece a mesma coisa. Mateus estava sentado na coletoria de impostos e Jesus chama ele para segui-lo. Se ele continuasse na coletoria de impostos, se ele continuasse lá, ele não seguiria Jesus. No caso dos 4 homens, eles não estavam cometendo um pecado. Eles estavam trabalhando. Mas Jesus chamou para segui-los. No caso de Mateus, o cobrador de impostos, ele estava sentado numa situação de pecado. E eu vou explicar isso para você. Sair daquela situação, sair daquele banco, era urgente. E eu quero já começar dizendo para você que também é urgente a gente sair da nossa situação de pecado. Estar no pecado nunca é bom, minha gente. Nunca é bom. Não existe pecado que te faça feliz. Não existe pecado que é bom. Eu convido você a abrir sua palavra em 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu convido você, diante dessa palavra, a me dizer se o pecado é bom ou é ruim. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Eu pergunto para você, se quem peca é do demônio, o pecado pode ser bom para você? O pecado nunca é bom. E, portanto, eu volto à mesma palavra, olha o que a palavra vai dizer, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Ora, se o pecado é fazer você ser do demônio, quem peca é do demônio, logo Cristo veio para te tirar disto. E por isso que Mateus vai precisar sair do seu banco de pecado, se levantar, renunciar esse posto, renunciar essa situação e começar a seguir Jesus. Sobre isso que a gente vai meditar, fique conosco até o final desse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 5, versículo de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Cirilo de Alexandria diz: Levi, homem cobiçoso por dinheiro impuro, cheio de um desejo incontrolável de possuir, sem se importar com a justiça, em seu afã de ter o que não lhe pertencia. Qual era o pecado de Levi? Qual era o pecado de Mateus? Um desejo incontrolável de possuir. Queria ficar rico. O problema é que ele não é que ele só queria ficar rico, ele queria ficar rico roubando os outros. Porque naquela época, minha gente, um cobrador de impostos era aquele que roubava. Cobrava excessivamente das pessoas. Então, cheio de um desejo incontrolável de possuir, sem se importar com a justiça, em seu afã de ter o que não lhe pertencia. Olha que interessante, aquele dinheiro não te pertence. Esse que você rouba não te pertence. Assim era o caráter dos publicanos. No entanto,
Ele foi arrancado do próprio antro do pecado e salvo quando não havia esperança para ele. É o chamado de Cristo, o Salvador de todos nós, pois Jesus lhe disse, segue-me, e ele deixou tudo e o seguiu. Interessante. Quando Mateus se levanta daquela cadeira, ele está dizendo, eu não quero mais esta vida, eu não quero mais roubar as pessoas, eu não quero mais o pecado. Irmão, irmã, isso é seguir Jesus, você está entendendo? Seguir Jesus não é deixar Jesus ir e você continuar no seu posto de pecado. Qual é o seu posto de pecado? É a fofoca? É as mágoas, o ódio que você nutre das pessoas? É a inveja? É o roubo? É a pornografia? É o adultério? Qual é o seu lugar de pecado? Jesus, ele não passa pela sua vida para te deixar no lugar de pecado, porque ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus entra na sua vida e está falando com você hoje. Segue-me. Senhor, mas eu tenho tanto ódio no coração. Deixa teu ódio, deixa tuas mágoas, deixa essa fofoca, deixa essa pornografia, deixa esse adultério e me siga. Me siga para uma vida nova, me siga para uma vida de santidade. Assim Mateus fez e se tornou um homem feliz. Porque quando você sai do pecado, você se torna feliz. Mateus se tornou um dos evangelistas. O evangelho que muitas vezes nós lemos, o Evangelho segundo Mateus, de sua autoria, é um homem que agora nos apresenta Jesus. Escreve aqui nos comentários como Mateus preciso me levantar da situação de pecado para Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo.